A União Galáctica se estendia por milhares de anos-luz, conectando centenas de espécies em uma delicada rede de alianças, tratados e interesses comuns. Ao longo dos séculos, essa confederação manteve uma frágil paz entre as estrelas, apesar de esporádicos confrontos de fronteira e tensões diplomáticas. Nas suas periferias, novas colônias surgiam em mundos habitáveis, trazendo esperanças e sonhos de seus fundadores. Um desses mundos era Mealis, um paraíso verde recém-colonizado pelos Arjanos, conhecidos em toda a União por sua biotecnologia avançada e arquitetura elegante. Seus assentamentos floresciam no continente principal de Mealis, e as esbeltas espirais das construções de compósitos brancos brilhantes harmonizavam-se com a beleza natural do planeta. No entanto, o paraíso tinha seu preço. O afastamento do núcleo da União significava capacidades defensivas limitadas. A recém-formada rede de defesa orbital consistia em apenas 3 plataformas e alguns caças interceptadores estacionados em um único cosmoporto. Os líderes da colônia consideraram isso suficiente, afinal, a União Galáctica mantinha a paz há gerações. A doutora Nila Werris estava na plataforma de observação do Centro de Pesquisa, em Mealis, batendo nervosamente os dedos esguios na grade, fixando-se no display holográfico. Como oficial científica principal e líder técnica da colônia, ela tinha acesso a todos os dados dos sensores, e o que via a aterrorizava até os ossos. Podemos confirmar essas leituras? Perguntou. Sua voz, normalmente controlada, traía um tremor. O assistente confirmou suas preocupações. Várias unidades estão saindo do hiperespaço nas periferias do sistema. A configuração é desconhecida, mas as assinaturas energéticas correspondem às unidades Saraki. Esse nome provocou ondas de medo na sala. Saraki, uma espécie predatória conhecida por sua implacável extração de recursos e experimentos biológicos, desciam sobre mundos indefesos, privando-os de tudo que era valioso e frequentemente sequestrando os habitantes para suas pesquisas aterrorizantes. Mundos visitados pelos Saraki raramente eram habitáveis depois. Precisamos informar o comandante Horus, ordenou Nila, já se dirigindo ao console de comunicação, e iniciar a evacuação da população civil. O comandante Relant Horus, que recebeu o alerta durante exercícios de segurança de rotina com sua equipe, nunca esperou uma verdadeira ameaça. Agora, olhando para o display tático das unidades aproximando, sentiu as memórias de seu tempo de serviço nas fronteiras voltarem. Todas as unidades para posições defensivas. Ordenou pela rede de comando. Ativar os protocolos de abrigos civis. Todos os funcionários não estratégicos devem estar nos complexos subterrâneos em 30 minutos. Ele olhou para as naves que se aproximavam. Contou pelo menos 15, incluindo 3 cruzadores pesados. Diante das modestas forças defensivas em Mealis, o resultado era certo. 20 minutos depois, no centro de comando, Nila e Relanta estavam lado a lado observando a primeira plataforma de defesa orbital explodir em uma bola de plasma. Os Saraki não se deram ao trabalho de estabelecer comunicação ou fazer exigências. Eles simplesmente abriram fogo assim que entraram em alcance. Plataforma orbital destruída, relatou um técnico, embora isso fosse óbvio.
As plataformas 2 e 3 estão atacando as unidades inimigas, mas seus escudos estão se mantendo, acrescentou outro. Quanto tempo até a chegada de reforços da União? Perguntou Nila, embora já soubesse a resposta. O rosto de Ryland assumiu uma expressão sombria. Mínimo de 4 dias. O grupo de combate mais próximo está no setor Cygnus. Uma nova explosão iluminou a órbita quando outra plataforma foi atingida pelo ataque do Saraki. Os técnicos trabalhavam freneticamente em suas estações. Mas a atmosfera no centro tornava-se cada vez mais sombria. Precisamos enviar um sinal de socorro, disse Nila com firmeza. Emergência padrão. Frequência da União já ativa. Respondeu um dos operadores de comunicação. Não, respondeu Nila. Seus olhos dourados se estreitando em determinação. Quero dizer a lanterna quântica. Um silêncio caiu na sala. Até Ryland a olhou surpreso. A lanterna quântica é uma tecnologia proibida, disse ele em voz baixa. Os protocolos da União permitem seu uso apenas em situações mais críticas. Olhe ao seu redor, comandante, interrompeu Nila, apontando para o display tático, onde as naves Saraki destruíam sistematicamente a defesa em Mealis. Se isso não se qualifica como uma situação crítica, o que se qualifica? A lanterna quântica era um dos segredos mais bem guardados dos mundos avançados da União. Ao contrário das transmissões convencionais, que se moviam à velocidade da luz, a comunicação baseada em entrelaçamento quântico era imediata independentemente da distância, mas trazia riscos. Sua assinatura energética característica poderia potencialmente revelar a localização de instalações ocultas ou bases secretas da União. Seu uso era rigidamente regulamentado. Então acenou com a cabeça. Faça isso. Nila se aproximou do terminal protegido, inserindo uma série de códigos de autorização. Um pequeno painel se abriu no console, revelando um dispositivo cristalino, pulsando com uma suave luz azul. Ela colocou a mão na superfície do cristal que reagiu à sua assinatura biométrica. Aqui é a doutora Nila Werris Colonia Arjan, em Mealis, disse claramente ao dispositivo. Estamos sob um ataque pesado das forças Saraki. A defesa orbital está sendo destruída. A população civil está em perigo iminente. Solicitamos a ajuda imediata de todas as unidades da União dentro do alcance. Repito, esta é uma transmissão de emergência. Pela lanterna quântica de Mealis, pedimos ajuda. O cristal brilhou com uma luz intensa. Depois voltou a um pulso calmo e rítmico. A mensagem se espalharia instantaneamente por milhares de anos-luz, alcançando simultaneamente cada receptor quântico na União Galáctica. Agora esperamos, disse Ryland, mas seu rosto não expressava esperança. Mesmo que a mensagem fosse recebida imediatamente, a ajuda física poderia chegar apenas em alguns dias. Alguém vai ouvir isso? Perguntou um dos técnicos mais jovens, dando voz a um medo compartilhado. Alguém ouvirá? Respondeu Nila com firmeza. Se eles chegarão a tempo? Isso é outra questão. Do outro lado da galáxia, em um enorme complexo orbital que servia como centro administrativo da União Galáctica, o sinal da lanterna quântica chegou com um alerta prioritário, interrompendo a assembleia em andamento. Representantes de dezenas de espécies olharam surpresos para cima quando a mensagem de Mealis ecoou por toda a sala. A embaixadora Laura Gen, Alta Isbel, representante da pacífica espécie Alerian, foi a primeira a se pronunciar.
Precisamos enviar ajuda imediatamente. Os Saraki violaram o Tratado da Periferia Externa. Um poderoso representante da espécie, militarista Taran, rosnou insatisfeito. O grupo de combate mais próximo chegará a Mealis em 4 dias. Até lá, a colônia será completamente saqueada. Estaríamos arriscando naves e vidas em vão. Então devemos abandoná-los? Perguntou Laura, sua pele luminescente brilhando com emoções. Estamos tomando decisões estratégicas, respondeu friamente o Taran. Mealis é uma pequena colônia nas fronteiras trágico, mas não vale a pena arriscar a posição da frota da União. Em toda a sala debates semelhantes se acirraram. As espécies tomaram posições de acordo com seus interesses e alianças. Alguns exigiam intervenção imediata, outros cautela, e ainda outros, especialmente aqueles com feridas históricas contra os arjanos total inação. O almirante Jorix, comandante da frota da União, finalmente restaurou a ordem. Já dei a ordem para preparar um grupo de resposta rápida. Eles podem chegar a Mealis em menos de 4 dias, mas preciso ser realista. Pode ser tarde demais para salvar a colônia. Em Mealis, a situação estava se deteriorando rapidamente. A última plataforma orbital foi destruída em 1 hora, e os pousadores Saraki começaram a descer em direção à superfície, mirando as principais áreas de assentamento. O comandante Ryland organizou as forças de segurança. Apenas 300 pessoas treinadas para formar perímetros defensivos ao redor dos abrigos civis. Estavam armados principalmente com rifles de pulso padrão e alguns geradores de escudo portáteis, lamentavelmente insuficientes diante da avançada tecnologia bélica dos Saraki. Mantenham essas linhas, ordenou a seus comandantes. Precisamos ganhar tempo para que o maior número possível de civis chegue aos abrigos profundos. As primeiras unidades terrestres Saraki com as quais se depararam eram ainda mais aterrorizantes do que nas gravações de briefing. Medindo quase 2 metros de altura, os Saraki tinham armaduras exoesqueléticas parcialmente entrelaçadas com seus corpos. Possuíam múltiplos membros, com os quais empunhavam armas avançadas, e suas extensões sensoriais giravam incessantemente em busca de vítimas. Moviam-se com uma velocidade e precisão aterrorizantes. A primeira salva de armas de pulso dos defensores foi em grande parte absorvida pelos escudos pessoais dos Saraki. O fogo de retaliação dizimou 1 dúzia de oficiais de segurança arjanos em questão de segundo. Ryland ordenou uma retirada tática, usando as construções da colônia como cobertura. Retirar para a 3ª posição, ordenou pelo comunicador. Usar os corredores urbanos como pontos de emboscada. Aproveitar a topografia dentro do assentamento principal. Cenas de terror se desenrolavam enquanto as tropas Saraki avançavam sistematicamente. Não apenas matavam, eles capturavam. Unidades especializadas usavam dispositivos para paralisar civis arjanos, que eram então arrastados para um ponto de coleta para transporte nas naves Saraki. Nila permaneceu no centro de comando, coordenando os restos da defesa tecnológica da colônia. Embora a comunicação estivesse seriamente interrompida pelas interferências do Saraki, ela liderava uma equipe de engenheiros tentando restaurar a comunicação com os satélites locais. Se conseguirmos reprogramar os satélites meteorológicos, talvez possamos refletir sinais através da rede deles, explicou, passando os dedos pelo console. É pouco.
mas pelo menos nos permitirá comunicar fora do alcance da vista. Um jovem engenheiro levantou a cabeça de sua estação. Dra. Wares conseguiu obter uma imagem parcial dos sensores no setor agrícola. Os Saraki não estão apenas capturando civis, mas também coletando amostras biológicas de nossas plantações hidropônicas e bancos de genes. Isso confirma os dados de inteligência, disse Nila sombriamente. Não se trata apenas de recursos. Eles querem nosso material genético, nossas inovações biológicas. Os Saraki melhoravam a si mesmos, incorporando características de outras espécies em sua biologia. É por isso que eles capturam prisioneiros, em vez de simplesmente matar todos, e aqueles que levam raramente sobrevivem. Acrescentou Nila em voz baixa. Os Saraki não deixam nada quando terminam. Na sede da União, o debate se intensificava. A facção liderada pela delegação militar dos Taran argumentava que enviar um pequeno grupo rápido antes da frota principal seria um desperdício de recursos. Se a frota principal não conseguir salvar a colônia, enviar uma vanguarda apenas fornecerá novos alvos para os Saraki. Insistiu um representante dos Taran. A embaixadora Laura Jen permaneceu inflexível. Uma frota pequena e mais rápida pode pelo menos evacuar parte dos colonos. Estamos realmente prontos para abandonar milhares de vidas sem ao menos tentar resgatá-los. Os arjanos estavam cientes dos riscos envolvidos em estabelecer colônias tão longe do espaço protegido. Um representante da espécie Gese expressou descontentamento. Zamiast Wikorzistivat recursos destinados a uma ação de resgate mal-sucedida, seria melhor reforçar a defesa de outros sistemas ameaçados. À medida que as disputas aumentavam, o oficial de comunicações de repente interrompeu com uma notícia chocante. A lanterna quântica com a agente Alice recebeu uma resposta, mas não de nenhuma nave da União. Um silêncio caiu na sala. A resposta foi curta, continuou o oficial. Recebemos apenas. Temos a caminho. A origem do sinal permaneceu desconhecida. Nossos sistemas de monitoramento não conseguiram identificar a fonte. É possível que os Saraki tenham interceptado o sinal quântico? Perguntou o almirante George. Pouco provável, senhor almirante. Os Saraki nunca demonstraram capacidade de comunicação quântica. Isso deve ter vindo de outro lugar. Essa revelação provocou uma nova onda de preocupação na Assembleia. Alguém, ou algo fora do conhecimento da União, interceptou a transmissão quântica protegida. E agora estava se dirigindo para a agente Alice. Na planeta sitiada, a noite caiu sobre o continente principal. Incêndios destruíram assentamentos, enquanto os Saraki sistematicamente destruíam a infraestrutura após a apreensão de tecnologia valiosa. O comandante Ryland concentrou as forças restantes em torno da entrada do maior abrigo civil, um enorme complexo subterrâneo, originalmente projetado como um centro de pesquisa. Perdemos completamente o contato com o Distrito Ocidental, relatou seu substituto. As equipes de segurança 3 e 7 não estão respondendo. Ryland olhou para o display tático em seu pulso. Dos 300 oficiais operacionais originais, restavam menos de 80. Eles conseguiram retardar o ataque dos Saraki, com táticas de guerrilha e conhecimento do terreno. Mas estavam constantemente perdendo mais posições. E os civis chegaram aos abrigos? Perguntou Ryland. Cerca de 60 da população da colônia respondeu, o oficial sem terminar a frase.
Ryland acenou com a cabeça sombriamente. Manteremos essa posição o máximo que pudermos. Se formos rompidos, ative o protocolo de fechamento do abrigo. Pelo menos aqueles dentro podem sobreviver. Se a ajuda chegar, acrescentou em pensamento, mas não disse em voz alta. No centro de comando, funcionando apenas com energia de emergência, Nila recebeu uma transmissão inesperada dos restos dos sensores orbitais. Terra, Warriors. Estamos detectando novas naves entrando no sistema, relatou o operador de sensores, surpreso. Mas não são unidades da União. Nila correu até o display. Reforço, Saraki? Não reconheço essas assinaturas. Não estão em nosso banco de dados. O display tático mostrou vários objetos se movendo a uma velocidade incrível em direção a Mealis, muito mais rápido do que qualquer nave conhecida. Tanto da União quanto do Saraki deveria ser capaz de se mover dentro do sistema estelar. Podemos obter confirmação visual? Perguntou Nila, sentindo uma crescente esperança e medo. O operador ativou os sensores ópticos de longo alcance. A imagem ficou embaçada, depois se ajustou, revelando as naves se aproximando. Elas não se pareciam com as construções angulares do Saraki, nem com as formas suaves e aerodinâmicas das naves da União. Era algo completamente diferente. Seus cascos pareciam ser feitos de um material que absorvia luz em vez de refletir, dificultando a determinação dos contornos exatos. Eram uniformemente escuras, com pulsos ocasionais de energia ao longo do casco, como relâmpagos em muros tempestuosos. O que é isso? Sussurrou Nila. Desconhecido? Mas chegarão à órbita de Mealis em cerca de 17 minutos, a velocidade atual. Nila tomou uma decisão rápida. Precisamos informar o comandante Ryland e tentar estabelecer comunicação com essas naves. O operador enviou um sinal. Depois balançou a cabeça. Sem resposta em nenhuma frequência padrão. Tente na frequência quântica. Sugeriu Nila. Se responderam ao nosso sinal, devem estar monitorando a comunicação quântica. Um momento depois, a resposta chegou. Um texto simples apareceu nas telas. Preparem-se para nossa chegada. Mantenham a posição, a resistência está chegando. Nila encarou a mensagem. Amigos ou inimigos? Uma nova ameaça ou uma salvação inesperada? Essas naves misteriosas chegariam muito antes de quaisquer forças da União. 17 minutos, repetiu em voz baixa. Em breve saberemos. Acima de Mealis, a frota Saraki consolidou suas forças após a destruição da defesa planetária. Sua maior nave, um enorme navio coletor, pairou em baixa órbita diretamente acima do assentamento principal, enviando ondas de unidades menores para transportar biológicos capturados e recursos. O comandante Saraki, veterano de dezenas de tais invasões, recebeu com irritação um sinal dos oficiais de sensores. O aparecimento de novas naves significava competição potencial por recursos do planeta. De acordo com sua inteligência, as forças da União não deveriam aparecer por vários dias. Identificação, ordenou. Configuração desconhecida, respondeu um subordinado. Não consta em nosso banco de dados. Número e capacidades? 6 naves. Tamanho comparável aos nossos cruzadores médios. As leituras de energia são incomuns, difíceis de determinar.
O comandante Saraki fez um gesto desdenhoso com um dos membros auxiliares. Provavelmente operadores independentes ou sucateiros, contando com o que deixaremos. Redirecione a terceira esquadra de defesa para interceptá-los. Se não recuarem, destruam. 3 naves de combate Saraki se separaram da frota principal e partiram para interceptar os desconhecidos. O armamento foi ativado. Uma mensagem simples foi transmitida na língua comercial galáctica. Este mundo foi ocupado pelo domínio Saraki. Deixem esta área ou serão destruídos. Nenhuma resposta chegou. A nave líder Saraki disparou um tiro de advertência. Um projétil de plasma de alta energia deveria passar perto o suficiente para demonstrar o poder de fogo sem atingir o alvo. O que aconteceu a seguir foi registrado pelos sensores Saraki e imediatamente transmitido por sua rede, provocando ondas de preocupação em todo o seu vasto império. O projétil de plasma, em vez de passar ao lado de uma das naves escuras, parecia desaparecer como se fosse absorvido por um campo invisível antes mesmo de chegar ao alvo. As naves escuras continuaram seu voo sem mudar de curso ou velocidade. Enfurecido com esse desdém, o comandante Saraki ordenou um ataque total. Todas as 3 naves Saraki dispararam suas armas principais, feixes de energia destrutivos, capazes de incapacitar naves 2 vezes maiores que elas. As naves escuras finalmente reagiram. Não tentaram evitar o ataque. Em vez disso, pareciam distorcer o espaço ao seu redor por um momento. Os feixes de energia se curvavam ao redor de seus cascos. Parte deles se dispersava inofensivamente, enquanto outros se refletiam e retornavam ao remetente. Uma das naves Saraki foi atingida por seu próprio feixe refletido. Suas defesas se romperam. Antes que os Saraki pudessem mudar de tática, a nave escura líder emitiu algo que parecia um impulso de energia focado. Uma arma completamente diferente de qualquer uma conhecida anteriormente. Atingiu a segunda nave Saraki com precisão cirúrgica, contornando as defesas e cortando as seções de comando da engenharia. Ambas as partes começaram a flutuar. Todos os sistemas desligados. A terceira nave Saraki tentou recuar enviando sinais de alarme para a frota principal. Conseguiu voar menos de 10.000 quilômetros antes que outro impulso de energia preciso o deixasse preso no espaço. Seus sistemas pararam de funcionar. Todo o confronto durou menos de 30 segundos. Da nave de comando Saraki. E a nave de comando Saraki, a gravação do confronto acionou um alarme imediato. O comandante mobilizou toda a sua frota de combate composta por 23 unidades e ordenou uma formação defensiva. Todas as operações de coleta estão suspensas, ordenou. Imediatamente retire as forças em terra. Prepare-se para uma possível luta no espaço. Seu oficial executivo hesitou. Comandante, se essas naves desconhecidas puderam incapacitar nossas unidades avançadas, tão facilmente temos numeração e poder de fogo. Rosnou o comandante. E somos Saraki. Não recuamos. Na superfície do planeta, o comandante Ryland recebeu um relatório com cauteloso otimismo. Naves desconhecidas atacaram Saraki em órbita. Informou a sua equipe. Parece que estão hostis em relação aos invasores e não a nós. Mantenham a posição, mas estejam prontos para tudo. Antes que pudesse dizer mais, as forças Saraki, atacando sua posição, de repente interromperam o ataque.
Seus comandantes estavam recebendo novas ordens, o que causou confusão em suas fileiras. Eles estão recuando, notou com incredulidade seu substituto. Não estão recuando, corrigiu Ryland, observando os movimentos. Estão se reorganizando. Algo mudou suas prioridades. De fato, as forças em terra do Saraki começaram a se consolidar em unidades mais compactas, criando posições defensivas emissivas, em vez de continuar a ofensiva. No espaço acima deles, as naves escuras se aproximaram da frota principal do Saraki. Desta vez, os Saraki estavam preparados. Desta vez, os Saraki estavam preparados, dispararam salvas coordenadas de muitas naves ao mesmo tempo, criando um padrão sobreposto de energia destrutiva que não poderia ser evitado ou absorvido. As naves escuras responderam com manobras que desafiavam a física convencional. Moviam-se de uma maneira que sugeria que o espaço estava se curvando ao seu redor, aparecendo quase em novos locais sem viajar pelo espaço entre eles, como se estivessem se teletransportando por curtas distâncias. Várias vezes as armas de energia do Saraki passaram pelos alvos, ou foram de alguma forma redirecionadas. O contra-ataque das naves escuras foi brutalmente eficaz. Emitiram impulsos de energia precisos que atingiram os Saraki nos pontos mais vulneráveis. Nós de armas, sistemas de propulsão, centros de comando. Não tentaram destruir as naves Saraki, mas sim incapacitar sistematicamente. Em poucos minutos, em pista, metade da frota Saraki flutuava sem motores em órbita, enquanto o restante tentava coordenar uma defesa eficaz contra um oponente que parecia prever cada um de seus movimentos. O comandante Saraki observava com crescente terror, enquanto sua frota era neutralizada de forma metódica. Em todos os seus séculos de invasões, nunca havia encontrado algo assim. Mesmo os mais modernos encouraçados da União não eram capazes de romper tão completamente a defesa do Saraki. Naqueles momentos, retire todas as forças em terra, ordenou. Prepare a nave de comando para um salto de emergência FTL. Mas, comandante, protestou seu oficial, muitos de nossos soldados ainda estão na superfície. E nossos espécimes capturados estão perdidos. O comandante interrompeu com um tom gelado. A prioridade é a sobrevivência do comando, na superfície de Mealis. Os efeitos dessa decisão eram visíveis. As forças Saraki, de repente, interromperam o contato com os defensores e começaram a correr em direção às suas naves de desembarque. O que antes era uma invasão metódica se transformou em uma retirada caótica. O comandante Ryland não hesitou em aproveitar a situação. Todas as unidades para o ataque. Alvo. Suas naves de evacuação. As forças de proteção restantes abandonaram suas posições defensivas e partiram em perseguição ao Saraki em retirada. Após horas sendo a presa, o efeito psicológico de assumir a iniciativa e se tornar os caçadores elevou o moral dos defensores. No centro de comando, Nila observava a batalha orbital com incredulidade. A frota Saraki estava sendo sistematicamente neutralizada e o comandante Ryland aguardava mais informações. Enquanto isso, detectamos novas assinaturas entrando na atmosfera. Eram naves muito diferentes das unidades de desembarque Angular e Saraki.
Essas modernas unidades atmosféricas desciam com graça e seus cascos escuros brilharam momentaneamente em vermelho ao entrar na atmosfera para então voltar a um estado em que absorviam a luz. Elas pousaram em pontos estratégicos da colônia, especialmente onde as batalhas estavam ocorrendo. Desses navios, saíram figuras que à primeira vista pareciam humanoides, mas eram mais altas do que os arianos comuns. Eles usavam armaduras justas ao corpo, feitas do mesmo material que suas naves, o que tornava suas silhuetas difíceis de discernir. Parecia que existiam parcialmente fora do espaço normal. Suas armas eram completamente diferentes do que os colonos haviam visto antes. Não eram ferramentas brutais e com aparência orgânica como as do Saraki, mas dispositivos elegantes que pareciam gerar campos de força concentrados em vez de projéteis tradicionais ou feixes de energia. Os recém-chegados se moviam com uma velocidade e coordenação extraordinárias, flanqueando as posições do Saraki e neutralizando-as com precisão cirúrgica. Eles não matavam, a menos que fosse absolutamente necessário. Suas armas imobilizavam ou desativavam os oponentes. O comandante Ryland foi testemunha de um desses confrontos. Um grupo de Saraki encurralou alguns de seus oficiais em um prédio em ruínas, quando de repente 3 figuras armadas apareceram atrás do Saraki. Suas armas emitiram pulsos que pareciam curvar a gravidade. Alguns soldados Saraki foram levantados, inertes no ar, outros foram esmagados pelo próprio peso. Uma das figuras se aproximou de Ryland. Seu helm não tinha características visíveis, não revelava nada sobre a entidade dentro. Para sua surpresa, a parte frontal do helm de repente se tornou transparente, revelando um rosto que era quase ariano, humanoide, com olhos prateados impressionantes e pele pálida. O comandante Ryland perguntou à figura, falando em perfeito idioma ariano: "Quem é você?" "Capitão Altia Crane da Frota Unida Helen", respondeu a figura. "Recebemos seu sinal de socorro. A evacuação em Mealis não é mais necessária. A ameaça do Saraki será neutralizada em breve." "Helen?", repetiu Ryland, não conhecendo esse nome. "Vocês estão ligados à União Galáctica?" Um sorriso de diversão apareceu no rosto da Capitã Crane. "Uma vez há muito tempo, estamos ausentes dos assuntos galácticos há um bom tempo. Seu sinal quântico chegou até nós, decidimos intervir." Antes que Ryland pudesse fazer mais perguntas, a Capitã Crane recebeu uma comunicação através de sua armadura. "Preciso voltar às operações orbitais. Minhas equipes em terra garantirão sua colônia e fornecerão sua colônia. Assistência médica, seus feridos devem ser direcionados para estas coordenadas." Ela transmitiu os dados para o sistema tático de Ryland, indicando os locais onde as equipes médicas dos Elianos estabeleciam pontos de ajuda. "Obrigado", disse Ryland, ainda tentando processar a reviravolta repentina dos eventos. "Mas por que vocês vieram?" "Os Elianos nos são desconhecidos." A expressão da Capitã Crane se tornou séria. "Estamos observando há mais tempo do que você imagina, comandante. Seu sinal de socorro criou uma oportunidade, pela qual estávamos esperando. Conversaremos mais quando a situação estiver estabilizada." Após essas palavras, o Ken voltou a se tornar opaco, e ela se moveu com uma velocidade incrível em direção à sua nave. Na órbita, a batalha, se ainda se podia chamar assim, estava chegando ao fim. A nave de comando do Saraki tentava realizar um salto de emergência FTL. Mas as unidades dos Elianos geraram um campo que
impedia a criação das condições espaciais necessárias para viajar em velocidade superior à da luz. Todas as naves Saraki observava atônita as cenas capturadas pelos sensores de longo alcance, o que deveria ser uma manutenção desesperada de posição até a chegada da União, se transformou em uma demonstração unilateral de superioridade tecnológica que fazia até mesmo as capacidades militares mais avançadas da União parecerem primitivas em comparação. O que estamos assistindo? Perguntou finalmente um representante dos Toranos. Geralmente confiante, desta vez, claramente desanimado. O almirante Jorik balançou lentamente a cabeça. A neutralização total de um grande grupo de combate Saraki por uma força desconhecida com tecnologia que vai muito além da nossa compreensão. Você disse, Elianos. Interveio a embaixadora Laura Jean, oficial de comunicação. Pesquise nos arquivos. Esse nome deve aparecer em algum lugar. Após alguns minutos, o oficial respondeu. Foram encontradas apenas algumas menções. Embaixadora. Os Elianos eram claramente uma espécie membro da antiga União há cerca de 500 anos. Após um conflito com os Regelianos, eles se retiraram completamente das atividades da União. Desapareceram da vida galáctica. Havia especulações de que ou haviam sido extintos, ou se retiraram para uma região isolada do espaço. 500 anos, refletiu o almirante Jors. Tempo suficiente para alcançar um progresso tecnológico significativo, especialmente para uma espécie que já era avançada o suficiente para se tornar membro da União naquela época. A pergunta agora é, disse a embaixadora Laura, se representam uma nova ameaça ou um potencial aliado. Se são capazes de derrotar os Saraki tão facilmente, poderiam lidar com as forças da União com a mesma facilidade. Exatamente, completou sombriamente o representante Tower. Em Mealis, a doutora Nila Weris deixou o centro de comando pela primeira vez em muitas horas, escoltada por soldados elianos até uma de suas instalações médicas. A escala e a eficiência da operação a deixaram atônita. Em menos de 2 horas, os elianos conseguiram estabelecer hospitais de campanha totalmente funcionais, equipados com tecnologia médica que era difícil para ela até mesmo compreender. Os arianos feridos estavam sendo tratados por médicos elianos, cujas armaduras se adaptavam ao papel de sistemas diagnósticos e terapêuticos altamente avançados. Os feridos que precisavam de dias de terapia regenerativa estavam se curando em minutos. Sua tecnologia médica é extraordinária, observou Nila, dirigindo-se ao médico eliano que supervisionava a instalação. Procedimentos padrão de campo, respondeu modestamente o médico. Tivemos séculos para aprimorar nossa abordagem ao tratamento de ferimentos. Por que nunca encontramos os elianos antes? Perguntou Nila. Uma espécie com tais capacidades deveria ser conhecida em toda a galáxia. A médica parou de trabalhar por um momento. É um assunto que é melhor discutir com nosso comando. A Capitão Crane se encontrará com os representantes de sua colônia. Quando a situação estiver totalmente estabilizada, posso apenas dizer que nossa ausência foi intencional, não acidental. Antes que Nila pudesse fazer mais perguntas, o comandante Ryland entrou na instalação. Seu uniforme estava rasgado e queimado da batalha, mas ele se movia com uma nova energia. Derry. Veris, chamou.
As forças Saraki foram totalmente neutralizadas. Suas unidades em terra foram ou capturadas ou evacuadas para naves imobilizadas. E as vítimas? Perguntou Nila. A expressão de Ryland se tornou séria. Perdemos quase metade de nossas forças de segurança. As vítimas civis ainda estão sendo contabilizadas. Mas foram confirmadas pelo menos 2.000 mortos e cerca de 500 sequestrados para as naves Saraki, antes da chegada dos Elianos. Os prisioneiros serão recuperados, garantiu o médico Eliano. Nossas equipes já estão vasculhando as naves Saraki para libertar os cativos e garantir suas unidades de contenção biológica. Nila e Ryland trocaram olhares cheios de cautelosa esperança. Talvez parte de seu povo ainda pudesse ser salva. Então, um oficial Eliano se aproximou deles. A Capitão Crane solicita sua presença na zona central de pouso. Representantes da União Galáctica chegaram e desejam se encontrar com os líderes da colônia. União? Surpreendeu-se Ryland. Suas forças mais próximas estavam a dias de distância. Uma pequena nave diplomática fez um salto de emergência FTL após observar nossa intervenção, explicou o oficial. A Capitão Crane deu-lhes permissão para pousar no local designado para a reunião. Um elegante transporte diplomático da União pousou sob a vigilância atenta dos guardas elianos. Dele saiu a embaixadora Laura Jean, com uma pequena delegação de oficiais da União, incluindo um militar da raça Tan. Altia Crane os aguardava agora sem o réu, a plena luz. Sua aparência era impressionante. Humanoide, mas com características que revelavam sua diferença. Seus olhos prateados pareciam brilhar com uma luz interna. E sua pele pálida tinha um caráter quase luminescente. Ela media quase 2 metros de altura, e sua postura era impecável. A embaixadora cumprimentou Laura Jean formalmente. A Frota Unida saúda os representantes da União Galáctica. Laura Jean fez o gesto tradicional de saudação de sua espécie. Em nome da União, expresso nossa gratidão por sua intervenção em Mealis. Vocês salvaram inúmeras vidas. Falo em nome de todos os arianos quando digo que devemos a vocês nossa existência. Sem sua chegada, esta colônia estaria perdida. A Capitão Crane aceitou seus agradecimentos com um leve aceno de cabeça. Eles foram uma força desestabilizadora neste setor por tempo demais. Suas práticas são horrendas. Coleta biológica de recursos, experimentos genéticos em seres sencientes. Não podíamos permitir que isso continuasse quando nos deparamos com as evidências. Se posso perguntar, começou cautelosamente a embaixadora Laura, por que os elianos permaneceram ocultos da sociedade galáctica por 5 séculos? Vocês claramente possuíam tecnologias que poderiam beneficiar muitos mundos e nações. Uma sombra passou pelo rosto da Capitã Crane. A história nos ensinou a ser cautelosos, embaixadora. Após o conflito, os regelianos, nossos antepassados, testemunharam como a lacuna tecnológica frequentemente leva à conquista ou à imposição forçada do compartilhamento do progresso. Até que as culturas estejam prontas e para o uso responsável dessas tecnologias, então vocês escolheram o isolamento. Perguntou Nila. Escolhemos a observação, corrigiu Crane. Os elianos não estavam ausentes.
Apenas éramos invisíveis. Mantivemos instalações e estações de monitoramento no espaço que agora chamam de Espaço da União, observando o desenvolvimento da civilização galáctica em seu próprio ritmo. O representante Tower interveio, seu tom mal disfarçando suspeita. Vocês observaram a União por 500 anos? Crane olhou para ele calmamente. Observamos. Há uma diferença. Nunca interferimos nos assuntos da União nem violamos territórios soberanos até hoje. Então notou o representante Tower? Sim, admitiu Crane. Hoje tomamos a decisão de intervir, porque o beacon quântico, uma tecnologia que nós mesmos fornecemos à antiga União, foi ativado em verdadeiro desespero. Ele sinalizava que milhões de vidas estavam imediatamente ameaçadas por uma força que há muito consideramos uma ameaça à estabilidade galáctica. A embaixadora Laura direcionou a conversa para um rumo mais diplomático. E agora? Perguntou. Capitão Crane, após se revelar, os Elianos pretendem retornar à sociedade galáctica? A Capitão Crane parecia pensativa. Essa decisão cabe ao nosso conselho governante. No momento, nosso principal objetivo é garantir a área de Mealis e assegurar que os Saraki entendam que este setor está sob nossa proteção. E quanto aos agentes Saraki? Perguntou Ryland. O que acontecerá com eles? Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Eles serão aprisionados, mas serão tratados de acordo com os protocolos legais e éticos estabelecidos, explicou Krejen. Seus navios serão neutralizados, mas eventualmente voltarão ao território Saraki com suas tripulações. A exceção serão seus comandantes, que enfrentarão consequências por autorizar operações de coleta de recursos biológicos. A reunião continuou enquanto abrigos temporários eram erguidos ao redor deles. As equipes de engenharia dos Elianos já começaram a ajudar na reconstrução da infraestrutura crítica, utilizando técnicas que aceleraram a construção mais do que qualquer coisa que os colonizadores já haviam visto. Ao anoitecer, o navio de observação da União Unificada chegou e pouco depois os primeiros elementos das forças de resposta rápida, enviadas pelo almirante Jorcha, chegaram. Eles se encontraram em uma situação incomum. Chegaram como observadores e não como salvadores. Em uma reunião privada a bordo do navio de comando dos Elianos, a capitã Krejen revelou mais detalhes a Nila, Ryland e a embaixadora Laura. A retirada dos Elianos há 5 séculos não foi causada apenas pelo conflito com os Regelianos. Nossos cientistas fizeram avanços em física dimensional que superaram outras espécies da União. Compreendemos o potencial de um uso indevido, catastrófico, caso essas tecnologias se espalhassem antes do desenvolvimento de salvaguardas adequadas. Antes de prosseguirmos, apenas um pedido. Assine nosso canal. Isso nos ajuda muito a continuar operando. Então vocês se retiraram da equação, sugeriu Nila. Exatamente. Estabelecemos nossa própria região do espaço protegida por tecnologia que a torna indetectável para sensores convencionais. Lá continuamos nosso desenvolvimento sem a pressão de aplicações militares ou exploração comercial. A embaixadora Laura se inclinou para a frente. E agora, após se revelarem e demonstrarem dramaticamente suas capacidades, vocês devem perceber o impacto que isso terá em toda a União. Alguns buscarão aliança, outros terão medo de vocês, e ainda outros podem vê-los como uma ameaça à ordem estabelecida. Estamos cientes das complicações que nossa aparição cria, admitiu Krejen. Mas talvez isso fosse inevitável. A galáxia está mudando.
Os Saraki estão se tornando cada vez mais agressivos. E além das fronteiras da União, outras ameaças estão surgindo com as quais vocês ainda não se depararam. Outras ameaças? Perguntou Austro Highland. Existem áreas do espaço que a União ainda não explorou, respondeu cautelosamente Krajin. Nem tudo que está entre as estrelas é amigável, ou mesmo compreensível segundo padrões convencionais. Os Elianos encontraram entidades que não podem ser descritas na linguagem padrão. Essas palavras provocaram um calafrio na sala. Você sugere que os Elianos deveriam ser defensores? Perguntou a embaixadora Laura. Não, respondeu firmemente Krajin. Não temos a intenção de nos estabelecer como guardiões da galáxia ou criar dependências. Mas estamos dispostos a compartilhar nossas estratégias defensivas e conhecimentos que ajudariam a União a se proteger melhor. Em troca de quê? Perguntou desconfiado o representante de Taura Deza. Pelo respeito à nossa soberania e autonomia, respondeu Krajin. Não buscamos territórios, recursos ou influência na política. Precisamos apenas da liberdade para continuar nosso desenvolvimento sem interferências. 3 dias depois, quando em Mealis começou o longo processo de reconstrução, o impacto da intervenção dos Elianos ainda reverberava pela sociedade galáctica. O Conselho de Segurança da União convocou uma sessão extraordinária para discutir a aparição de uma espécie tecnologicamente avançada em seu meio. A doutora Nia Laveira estava na plataforma de observação do centro de comando parcialmente reconstruído, observando os engenheiros elianos aplicando técnicas revolucionárias que aceleravam a regeneração de ecossistemas destruídos. O que antes levaria décadas está sendo alcançado em poucos dias. Incrível, não é? Disse o comandante Ryland, aproximando-se dela. Seu uniforme já estava limpo, mas em seus olhos ainda refletia o espectro do trauma vivido. É mais do que incrível, concordou Nila. A própria tecnologia deles de restauração ambiental poderia transformar inúmeros mundos ecologicamente destruídos. A questão é se a União será capaz de manter relações pacíficas com eles. Ouvi rumores de representantes da União. Algumas facções já estão se posicionando a favor de uma abordagem mais agressiva para adquirir a tecnologia dos Elianos, ponderou Ryland. Nila balançou a cabeça. Isso seria uma catástrofe. Você, em uma catástrofe, viu o que 6 de seus navios fizeram com toda a frota Saraki. Imagine do que são capazes suas forças militares completas. É exatamente isso que preocupa alguns militares, admitiu Ryland. Essa diferença de poder é grande demais. Isso os preocupa. A conversa deles foi interrompida pela aproximação da capitã Krajin, acompanhada por alguns oficiais elianos e pela embaixadora Laura Dian. Doutora Warris, comandante Ryland, cumprimentou os Krajin. Queria informá-los pessoalmente que a frota dos Elianos deixará Mealis amanhã. Estabilizamos a situação e concluímos a reconstrução de emergência dos sistemas críticos. Tão rápido? Nila ocultou a decepção. A frota de ajuda da União chegará em algumas horas para continuar a reconstrução, explicou a embaixadora Laura. E a capitã Krajin tem assuntos mais urgentes a tratar. A reação dos Saraki à nossa intervenção é preocupante. Eles começaram a mobilizar forças significativas em vários pontos de seu território. Precisamos garantir que eles entendam que mais agressão não será tolerada. Vocês pretendem enfrentá-los diretamente? Perguntou Ryland, sua voz soando com interesse profissional. Apenas se for necessário, respondeu Krajin. Preferimos estabelecer limites por meio da demonstração e não por conflito aberto.
Os Saraki precisam aprender que certos comportamentos, especialmente a coleta biológica de seres sencientes, terão consequências imediatas. A embaixadora Laura estava preocupada. O Conselho da União ainda está dividido sobre as próximas ações diante da revelação dos Elianos. Alguns veem sua aparição como uma oportunidade para um desenvolvimento e proteção sem precedentes. Outros têm medo de vocês, completou Kejin de forma objetiva. Isso é previsível. Diferenças de poder geram desconfiança. É por isso que permanecemos escondidos por tanto tempo. O que vocês esperavam da União? Perguntou Nila. Kejin pensou por um momento. Continue em seu próprio caminho de desenvolvimento. Os Elianos não intervieram para dominar ou elevar artificialmente a União. Reagimos em resposta a uma crise humanitária. Nosso desejo seria estabelecer relações diplomáticas limitadas, mantendo uma política geral de não interferência nos assuntos da União. E quanto aos agentes Saraki? Perguntou Hyland. O que acontecerá com eles? Aqueles que foram sequestrados durante os ataques biológicos foram recuperados. Todos 500, incluindo 23 de seus homens, respondeu Kejin. Nossa equipe médica reverteu a maioria dos danos causados a eles, embora alguns precisarão de apoio psicológico adicional. E quanto aos próprios Saraki? Indagou Nila. Os membros comuns das tripulações serão enviados de volta ao seu território junto com as unidades desarmadas. Seus líderes enfrentarão consequências por violações dos direitos dos seres sencientes. Já entregamos provas de suas ações, tanto ao comando principal do Saraki quanto ao Conselho da União. Naquela noite ocorreu uma cerimônia solene na praça principal destruída, mas renovada. Os colonos sobreviventes se reuniram para expressar gratidão às forças dos Elianos. Hyland organizou uma guarda de honra dos restantes membros dos serviços de segurança. Nila entregou à capitã Kejin uma lembrança especialmente preparada. Uma estrutura cristalina contendo padrões genéticos da flora única de Mealis, disposta em uma formação artística. Para que vocês mesmo, ao retornarem ao seu reino escondido, disse Nila entregando o presente, levem consigo uma parte do que vocês salvaram. A capitã Kejin parecia genuinamente tocada pelo gesto. Os Elianos não buscam monumentos ou reconhecimento, Doutora Warris disse, mas este presente nos honra, será colocado em nossos arquivos históricos como um símbolo deste encontro. Após a cerimônia, a embaixadora Laura se aproximou de Kejin com uma proposta oficial do Conselho da União. Capitã, começou. O Conselho me autorizou a convidar representantes dos Elianos para uma assembleia especial na sede da União. Eles desejam discutir possíveis áreas de cooperação limitada e agradecer oficialmente pela sua ajuda em Mealis. Kejin permaneceu neutra. Vou submeter o convite ao nosso Conselho Governante. Não posso garantir aceitação, mas acredito que pode haver valor em estabelecer canais diplomáticos mínimos. É exatamente isso que esperamos. Um começo, respondeu diplomaticamente Laura. Na manhã seguinte, os navios dos Elianos se prepararam para partir. Suas silhuetas escuras pairando silenciosamente sobre a colônia despertavam admiração. Os colonos se reuniram para observar. Muitos ainda tentando compreender os eventos da última semana. Após seu ônibus espacial, a capitã Kejin teve uma última conversa com Nila e Ryland. Deixei algo para vocês.
disse entregando a Nila um pequeno dispositivo cristalino semelhante a um sinalizador quântico, mas mais avançado. Sua nave subiu suavemente para as camadas superiores da atmosfera, desaparecendo de uma maneira completamente diferente de qualquer salto FTL conhecido por Nila. Não acelerou, simplesmente deixou de existir no espaço comum. Nas semanas seguintes, Mealis começou uma verdadeira reconstrução. O Corpo de Engenharia da União chegou com estruturas pré-fabricadas e equipamentos para restauração ambiental. A intervenção dos Elianos tornou-se o principal tema de debates em todo o espaço da União. As reações variaram de alívio à desconfiança até medo aberto. Em uma sessão extraordinária do Pleno do Conselho da União, a embaixadora Laura Jen falou aos representantes de centenas de espécies membros: "O que testemunhamos em Mealis foi tanto maravilhoso quanto profundamente preocupante. Começou. Uma espécie que nos observou por séculos possuindo tecnologia que está séculos à frente de nossas mais recentes conquistas, decidiu intervir quando foi chamada. Neutralizou uma ameaça que não seríamos capazes de lidar a tempo e então partiu, sem exigir território, recursos ou concessões políticas. Representante, e devemos acreditar que suas intenções eram puramente humanitárias. Nenhuma espécie desenvolve tais capacidades militares sem ambições." "Pode ser verdade no caso de Tan", respondeu Laura calmamente. "Mas não podemos julgar todas as espécies com base em nossos próprios padrões culturais. A água sugere que os Elianos valorizam o desenvolvimento e o conhecimento mais do que a expansão ou a dominação." Em seguida, o almirante Jorx tomou a palavra. "Independentemente de sua motivação, devemos reconhecer a realidade. Os Celianos possuem tecnologia militar que poderia sobrecarregar nossas frotas combinadas, caso escolhessem a agressão. A questão estratégica-chave não é se podemos nos igualar a eles, pois claramente não podemos, mas como devemos nos posicionar em relação a eles." Então, um representante da antiga espécie Wart, raramente envolvido na política da União, tomou a palavra. "Na longa história de nosso povo, observamos muitas desigualdades tecnológicas entre as espécies. Quando tais desigualdades surgem, geralmente existem 3 caminhos: conflito, onde os menos avançados sofrem; submissão, onde os avançados dominam os mais fracos; ou orientação mentorada, onde o conhecimento é gradualmente transmitido." Os Elianos propuseram um quarto caminho: desenvolvimento paralelo com interação limitada. Tu és sem precedentes em nossas experiências, mas talvez o mais sensato para todos. O debate durou vários dias. No entanto, o Conselho da União adotou uma posição moderada. Decidiu-se estabelecer relações diplomáticas formais com os Elianos, aceitar um compartilhamento limitado de tecnologia em defesa e ajuda humanitária e manter vigilância evitando ações provocativas. 2 meses após o ataque de Saraki, a colônia foi em grande parte reconstruída. Sistemas de defesa aprimorados, fornecidos pelos Elianos, protegiam efetivamente o planeta, e patrulhas da União mantinham uma presença constante no sistema. A doutora Nila Wers, que demonstrou liderança durante a crise, foi nomeada a nova governadora da colônia. Naquela noite, ela estava em seu escritório com o comandante Rellan, revisando os relatórios diários sobre a reconstrução. Os últimos prisioneiros traumatizados foram curados com sucesso. Os protocolos médicos elianos se mostraram extremamente eficazes em reverter danos neurológicos causados pelos experimentos de Saraki, observou Helland.
Bem, respondeu Nila, chamando a atenção para o dispositivo de comunicação cristalino que o Capitão Crane lhes deixara. Ele estava em um recipiente seguro e seu interior pulsava com uma luz suave. Você já se perguntou? Perguntou ela. O que teria acontecido se não tivéssemos ativado o transmissor quântico? Se os Elianos tivessem permanecido ocultos? Helen considerou seriamente essa pergunta. A colônia teria caído. Milhares a mais teriam morrido ou caído nas mãos de Saraki como objetos de experimentos. E a União ainda não estaria ciente nem da presença dos Elianos, nem de outras ameaças mencionadas por Crane. Às vezes me pergunto se não trocamos um futuro incerto por outro, acrescentou Reland. Saraki foi repelido. Sim, admitiu Nila. Mas agora toda a galáxia deve enfrentar o fato de que uma civilização muito mais poderosa nos observava o tempo todo. Isso não é aterrorizante? Nila olhou pela janela para a colônia reconstruída, onde os colonos levavam suas vidas sob as estrelas. Estranhamente não respondeu. O que vi nos Elianos não foi um cálculo frio de conquistadores, mas uma intenção ponderada de uma espécie que entende a responsabilidade que vem com o poder. Eles poderiam nos dominar. Em vez disso, nos salvaram. E partiram. Por enquanto, observou Reland. Por enquanto, observou Reland, concordou Nila. Mas talvez isso seja tudo que qualquer espécie pode oferecer. As melhores intenções no momento, o futuro se desenrolará como deve. Ela levantou um conjunto de relatórios. A mais recente, inteligência da União sobre os movimentos de Saraki. Eles se retiraram de vários setores, consolidando suas forças mais profundamente em seu próprio território. A demonstração de força dos Elianos claramente afetou suas ambições expansionistas. Quando enviamos o sinal de socorro, disse Nila em voz baixa, não podíamos imaginar o que apareceria. O que veio aterrorizou a galáxia. Sim, mas através desse horror, conseguimos encontrar algo realmente raro. O que seria? Perguntou Reland. Um verdadeiro defensor, respondeu ela. Não aquele que exige submissão em troca de segurança, mas aquele que valoriza a autonomia o suficiente para protegê-la sem conquistas. No vasto cosmos, em uma região indetectável pelos sensores da União, o Conselho dos Elianos revisava o relatório completo do Capitão Crane sobre a intervenção em relação a Namos. A revelação da nossa existência não pode ser desfeita, observou um dos anciãos, para o bem ou para o mal. A galáxia agora acredita que os Elianos ainda existem e que nossas capacidades superam em muito a tecnologia atual da União. Isso era necessário, respondeu firmemente o Capitão Crane. As colheitas biológicas de Saraki precisavam ser detidas, e a ativação do transmissor quântico deu uma justificativa para a intervenção. Com maior preocupação, observou outro membro do conselho, esse evento significa o início de um padrão que observamos. As anomalias dimensionais realmente estão se intensificando, como nossos modelos previram. Um cientista sênior projetou uma representação holográfica no espaço subespacial em toda a galáxia. Os dados são inequívocos. As barreiras entre nossa realidade e outras estão enfraquecendo. Se essa tendência continuar em 50 anos, começarão os tremores. Nem os Elianos nem a União conseguirão lidar com isso sozinhos. O Capitão Crane observava a projeção com uma expressão sombria. Talvez, portanto, nossa revelação não tenha sido prematura, mas exatamente a tempo.
A União deve estar preparada. Eles precisam entender o que está por vir. E se não forem capazes de se adaptar rapidamente o suficiente? Perguntou um dos anciãos. Então nos colocaremos ao lado deles, custe o que custar, respondeu Crane sem hesitar. Os Elianos se retiraram dos assuntos galácticos para se desenvolver em paz. Não para abandonar nossa responsabilidade para com a vida consciente. A sala do conselho ficou em silêncio quando as consequências dessas palavras atingiram todos os presentes. Sua longa isolamento chegou ao fim. O que começou com um sinal de socorro desesperado de uma pequena colônia acabaria por transformar o futuro de todas as civilizações que viajam pelo cosmos. Longe, daqui na Mialis Nila Veris, estava sob o céu noturno. E as estrelas distantes brilhavam acima de sua cabeça. Em algum lugar, entre elas, invisível, mas presente, havia uma civilização que salvou seu mundo, e além de todos eles havia algo mais à espera. Desconhecido, talvez incompreensível, mas inevitavelmente se aproximando. O sinal de socorro foi enviado. O que chegou realmente aterrorizou a galáxia, não por causa da hostilidade, mas por causa da compreensão despertada de quão pequenas e vulneráveis são as criaturas racionais na ordem cósmica. E ainda assim, nessa fragilidade, havia uma nova força. Consciência de que não estão sozinhos. E que às vezes, em momentos de necessidade desesperada, até as forças mais misteriosas do universo podem escolher a compaixão em vez da indiferença. Quando Nila Sia virou para voltar à colônia, ela carregava consigo essa paz paradoxal. O universo se revelou mais aterrorizante do que imaginaram. E ainda assim, de alguma forma, menos aterrorizante do que temiam.